Direto para a entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Converso agora com Alexandre Pierantoni, que é Head de Fusões e Aquisições da Kroll na América Latina e no Brasil. Alexandre, boa noite, obrigada pela presença. Obrigado, Denise, pelo convite de estar com você hoje. Bom, nós vamos falar de fusões e aquisições que tiveram uma queda aí no primeiro semestre, não é? Em função desse todo esse cenário que a gente está vendo, de acordo com a Kroll, foi 6,1% de queda, apesar da expansão em termos de valor das operações que foram registradas. Agora, a gente está num ambiente que pega a área empresarial também, né? A gente fala muito de juros elevados, o impacto pode ter na atividade econômica de um modo geral, no crédito, nas pessoas físicas, a gente fala das incertezas externas, das tarifas, também impactos setoriais nas empresas, mas isso deixa o empresário muito mais cauteloso em qualquer tipo de operação, não é? Com certeza, Denise. Acho que desde a segunda semana de janeiro nós vivemos um cenário de turbulência global. De incerteza, de pouca previsibilidade. E eu adicionaria mais um contexto que é credibilidade, o quanto as medidas anunciadas de fato vão ser executadas. Hoje mesmo nós temos um contexto de não saber o dia do amanhã de forma muito clara. Isso afeta qualquer decisão de investimento de médio e longo prazo. Consequentemente, sejam investimentos na produção, sejam investimentos de fusões e aquisições, são afetados. Os processos estão mais longos. Eu tenho comentado com nossos clientes que hoje você tem informações para tomada de decisões naquela hora, não para conclusões. E isso afeta os processos de fusões e aquisições, que já são, por natureza, longos. São processos de 9 meses, 12 meses. Quando você tem essa turbulência toda, essa falta de perspectiva e de previsibilidade, é mais um fator. O Brasil já tem os seus fatores internos. Hoje nós temos fatores externos afetando muito o Brasil e o mundo como um todo, como você colocou. Porque aumenta a questão da vulnerabilidade de vários setores e empresas, dependendo da área que elas atuam, de repente ter problemas mais sérios. Nós tínhamos empresas que não tinham problemas em relação ao fornecimento de produtos para os Estados Unidos, que foram pegas de surpresa, independentemente de terem entrado na lista de exceções, de isenções, aliás, também exceção também, elas tiveram perdas, suspenderam os negócios porque não sabiam o que ia acontecer. Então, o comprador de lá também para de comprar. Você pode ter perda de mercadoria, como no caso do agro, de frutas, uma série de coisas. Isso vai entrar quando saírem os relatórios aí do mês de julho, muito provavelmente nós vamos ter isso. E esse é um contexto muito interessante, Denise, que não é só do Brasil. No mundo, quer dizer, o investidor americano, o empresário americano também está com essa dificuldade de saber qual é o custo, qual que é a cadeia de fornecimento, da onde vem o produto, o tempo de chegar a matéria-prima, o tempo de estocagem que ele tem que ter de produtos. Isso afeta toda a estrutura de custos da empresa. Quando você afeta a estrutura de custos da empresa, você inclusive, do ponto de vista de transações, você afeta a questão de valor da empresa. O que está acontecendo com isso é uma outra movimentação muito interessante que nós vemos desde o segundo semestre do ano passado e agora muito mais forte, que é quem está fazendo transações no Brasil? É o brasileiro. Então, hoje, 80% das transações anunciadas no Brasil são entre investidores e empresas brasileiras. Um segundo dado interessante: 70% das transações anunciadas são de investidores estratégicos, ou seja, de empresas, porque eles olham o longo prazo e têm a necessidade estratégica do investimento, ou seja, consolidações, verticalizações de produtos, ampliação de portfólio, presença em mais regiões. Então, existe um movimento que está acontecendo no Brasil de empresas se fortalecendo neste momento. Aproveitar o mercado local. Aproveitar o mercado local. Porque você tem oportunidades. Nós temos que lembrar que hoje nós temos anualmente em torno de 1.400 transações anunciadas no Brasil. Isso é 70% do que existe na América Latina. Isso daí seria entre fusões e aquisições? Fusões e aquisições, investimentos minoritários, aquisições de 100% de controle. Dessas transações, 15% são no setor de tecnologia. O segundo setor, também importante, com 14%, é o setor financeiro e de seguros. Depois você entra nos setores de produtos de consumo, de energia, e aí eu estou falando de número de transações. Obviamente, transações de infraestrutura, de energia, de mineração, que nós estamos vendo um grande volume, que o investimento chinês também, tem valores muito maiores de óleo e gás. Mas o volume do Brasil são transações de médio porte, são transações de 100, 150 milhões. E esse mercado continua por oportunidades que nós estamos vendo de consolidação e ampliação da força
força das empresas neste momento ainda, olhando o Brasil. Agora, haveria uma tendência também de se excluir um pouco os Estados Unidos de todo esse planejamento estratégico das empresas, exatamente pela incerteza que você citou do que pode acontecer com a economia dos Estados Unidos, porque ela até vem mantendo um bom ritmo de crescimento, mas tem aí também um impacto muito forte daquele aumento de importações do começo do ano, quando o Trump falou, olha, eu vou taxar todo mundo, então houve uma corrida de importações, então isso faz com que demore um pouquinho mais para ter impacto na inflação, impacto sobre a atividade, né? E eu creio que você colocou um ponto em claro de inflação e positividade, é um fator que vai ser afetado, de fato, né? Você teve uma antecipação de vários movimentos, hoje está muito mais cauteloso pela incerteza que a gente colocou e isso afeta muito as empresas e inclusive a questão de nível de emprego. Nós temos essa questão de discussão de emprego, o quanto que o tarifaço como um todo e essa negociação que vai continuar nos próximos dias e semanas, com certeza. Nós temos que lembrar que a gente começa algumas semanas atrás com tarifaço de 50% para tudo. Hoje, está se dizendo que em torno de 35% de fato dos produtos vão ter uma carga muito maior. E eu acredito que hoje o Brasil sentou na mesa para começar a conversar. Eu acho que esse é um momento importante de que nós vamos ter evoluções e previsibilidade. Mais ou menos, né? Porque também não tem os canais oficiais, eles não são consolidados. E aí né? É uma questão de construção. De é uma construção que eu acho que tem que ser feita. Mas você tem que construir com alguém que queira participar com você. Né? Exato, mas aí a postura que eu tenho visto, que a gente tem visto do empresariado também, muito forte, é de começar a construir isso. Né? Por isso que eu penso, na minha visão, de que é um processo, isso é uma maratona com um revezamento junto. Você tem diferentes participantes e não é um jogo de 2, 3 dias. Mas temos as condições locais também, a gente falou de início da questão dos juros, mas isso acarreta a perspectiva de uma desaceleração da atividade. As projeções para 2025 ainda são favoráveis, mesmo com o tarifaço de Trump. A gente viu uma melhora em relação às projeções de alguns meses atrás, mas com uma desaceleração daqui para 2026, Perfeito. Mesmo sendo um ano de eleições. E aí, isso também pesa nas decisões empresariais, por exemplo, ampliação de negócios, mesmo que internos. Com certeza, e existem vários fatores que acabam afetando. O próprio tarifaço, né, o impacto que pode ter em PIB de 0,2%, 0,3% que está se discutindo hoje. Você já não tem um crescimento de 2,5% esse ano, talvez você já não tenha mais de 2% no ano que vem. Isso afeta, de novo, tanto a questão de perspectiva e de investimento das empresas, como da tomada de decisão de investimento. Agora, em relação a fusões e aquisições, esse é o problema que nós colocamos, mas tem também a emissão de ações por parte das empresas, que é outra coisa. O investidor hoje está muito mais cauteloso, ele não quer se expor ao risco, não é? Então, você faz uma oferta de ações e você pode não ter o retorno que se esperava. Eu te diria que a sua frase é muito perfeita, porque há 3 anos o Brasil não tem uma abertura de capital de empresas. Se você olhar nos últimos 10 anos, houve cerca de 90 aberturas de capital de empresa e 90 fechamentos de empresas, de capital de empresa. E aproveita a queda para recompor. Exatamente. E aí você tem um mercado que tem uma ligação muito forte com o mercado de M&A, que é o mercado de capitais. Então, você pega o recurso para poder fazer fusões e aquisições. Esse mercado realmente está fechado. Quando você olha os maiores follow-ons, né, que são captações secundárias dos últimos 2 anos, é Sabesp, é Eletrobras, é Caixa. Você não tem novas empresas. Tem um suporte público. E tem um case provado, né? Mas novas empresas acabam não tendo. Nós temos um outro ponto que também está estimulando muito o mercado de fusões e aquisições no Brasil, que é a questão da situação financeira e econômica das empresas. Nós temos que lembrar, exatamente, mas nós temos que lembrar, Denise, que o número de RJs que nós tivemos ano passado foi um dos maiores da história do Brasil. Mais de 2.200. Este também é um direcionador, porque as empresas não têm acesso a capital. E aí o que nós temos visto, e é a grande volume de empresas no Brasil, né, são as empresas médias que têm menos acesso ainda. Então, a fusão e aquisição de empresa ou a parceria acaba sendo um movimento muito importante como captação de recursos. Sim. Então, eu digo muito que o fusões e aquisições é uma ferramenta de negócios. Você tem que ter um momento bom porque a empresa precisa disso e ela fica mais forte. Esse momento a gente ainda continua vendo no Brasil, embora com um custo do dinheiro alto, e nós sabemos que ele vai continuar por algum tempo ainda, e o acesso a capital sendo restrito. Perfeito, eu agradeço muito a participação do Alexandre Pierantoni, que é Head de Fusões e Aquisições da Kroll na América Latina e Brasil. Muito obrigada. Obrigado você, uma boa noite. Obrigado. Com vocês.